Vamos lá então, o que falar, né? 7 anos de origem. Olha aqui, tá? Nunca vi justo sem resposta, por ficar no Ao olhar para trás, né, desde quando nós começamos as nossas reuniões lá no apartamento, um apartamento pequeno, reuniões que eu lembro muitas vezes no meu quarto com lágrimas, que a presença de Deus veio, a gente foi constrangido, reuniões que a gente não conseguia mensurar tudo aquilo que Jesus estava por fazer. Falar da origem é bastante forte, porque a origem ela chegou na minha vida num momento assim, que eu tava assim, acabada, de verdade. Mas como eu era a única da origem, então eu tinha que me virar. E aí ele falou pra mim, cara, eu tô indo na origem, na igreja origem, você já ouviu falar? E eu não tinha ouvido falar. E aí ele falou pra mim, se você for, você vai se apaixonar. E foi mesmo amor à primeira vista. Deus, na verdade, está restituindo tudo que a gente fazia anteriormente, só que de uma maneira mais leve, mais descontraída, fazer a obra de Deus com leveza. Pelos pastores, o jeito que eles são, leves, tranquilos, eles fazem as coisas com responsabilidade, mas com muita leveza. Isso daí eu tenho aprendido. Aí até que um dia eu falei, vou ir lá pra conhecer, pra ver como é que é, né? E desde a primeira vez que eu vim, eu já gostei, assim, me senti bem no ambiente, gostei. Deus tratou muito comigo aqui, por conta de posições que eu ocupava em outros lugares. Então, quando eu cheguei aqui, eu aprendi a ser ovelha. E eu fui para esse lugar. Você precisa aprender mais, você precisa entender, né, o que está acontecendo nesse tempo na tua vida. Então, isso para mim foi gratificante. Hoje eu sei ser liderada. E para mim, assim, a coisa mais especial que aconteceu na minha vida nesses últimos anos foi que um dia eu tive uma conversa com o Jordão vai lembrar disso. O Eduardo estava pescando no tanque de peixe. Depois de ter essa conversa com o Eduardo, eu fui até ele e perguntei para ele, eu falei, Edu, você vê algo em mim que te causa desejo de servir a Cristo? E o Eduardo ficou muito emocionado nessa hora. E no outro dia de manhã, era num sábado, no outro dia de manhã ele acordou e falou para mim, vamos na igreja hoje. E aquilo, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, E eu levantei, eu não ia vir no culto no domingo de manhã, ia vir no culto no domingo à noite. E eu já fui me preparando para vir e ficava, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E naquele dia o Hugo estava pregando naquele dia e o Eduardo ficou atentamente, assim, o tempo inteiro, muito focado no Hugo. E quando a gente foi sair daqui, ele falou assim, eu nunca ouvi algo tão impactante na minha vida. E depois daquele dia, todos os domingos o Eduardo chama, fala. Então, para mim, isso é um marco na minha vida. É o maior presente que Deus poderia ter me dado nesses 25 anos de casado. Eu ouvi as pessoas falar assim, nossa, Deus falou comigo hoje o Espírito Santo falou comigo. Eu falava, mas nunca falou comigo, né? O que eu tenho de diferente nisso? Então aqui foi o primeiro contato que eu tive com o Senhor, foi aqui que eu me batizei, foi aqui que eu me converti. Eu nunca tinha ido lá na frente na hora do apelo, foi a primeira vez que eu fui. E cara, pra mim foi muito boa a experiência, porque realmente foi a primeira vez que eu senti Deus falando comigo. E eu senti muito ele falando assim, você não tá sozinho, eu tô aqui para te confortar, para te consolar e para te guiar. Então, para mim foi muito bom. E hoje, ao olhar para trás, o único sentimento que eu tenho é gratidão. Gratidão porque aqui na origem o Senhor reuniu famílias que entenderam o que é Jesus além da religiosidade. Então hoje nós podemos livremente falar que aqui essa comunidade ela é constituída de famílias que acima da fidelidade à origem, ao ministério, a uma
denominação são famílias que são amigas de Jesus. Então, o meu coração se alegra muito por saber que Deus compartilhou, que Deus nos deu a responsabilidade de conduzir um povo que é tão fiel, um povo que ama tanto a Jesus. Eu não poderia, nem nos meus melhores dias, né, eu e os pastores dessa casa, a Mandinha, a gente não conseguiria pedir a Jesus, a gente não teria palavras para pedir a Jesus aquilo que Jesus tem feito hoje. Então, estou muito feliz, estamos muito felizes e sabemos que é só o começo. É só o começo dessa grande jornada que o Senhor começou há 7 anos atrás. Então, Origem, amo vocês, amo o que Jesus está fazendo e amo o que a gente tem se tornado. Que seja sempre assim. Estamos juntos.